Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Bruno Bianco, cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que se inscreva, ative o sininho de notificação para receber as novidades que nós postamos aqui e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @drbrunobianco. Hoje nosso ambiente aqui em que gravamos os vídeos está diferente. Eu não estou na nossa clínica, estou em casa. Por quê? Porque estamos vivendo uma pandemia, um momento de lockdown novamente aqui no Rio de Janeiro, e por conta disso resolvemos fazer um vídeo relacionado a esse momento que nós vivemos. É possível operar em vigência de uma pandemia, dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje? É possível fazer cirurgia plástica, é indicado fazer cirurgia plástica em vigência de uma pandemia? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? É possível? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje para vocês. A pandemia que nós vivemos, a pandemia da Covid-19, provocada pelo coronavírus, uma doença nova, tem provocado grandes transtornos, adiado sonhos de muita gente. E o que a gente tem buscado fazer? De início, no ano passado, principalmente, quando nós estávamos vivendo o início da pandemia, chegamos ao pico da pandemia, foi orientado a suspender tudo. Todas as cirurgias eletivas, tanto do SUS quanto as particulares. Os hospitais já não estavam mais realizando tipos de cirurgias eletivas. E a cirurgia plástica, em sua maioria, é uma cirurgia eletiva, tanto estética quanto reparadora. Algumas reparadoras exigem procedimentos de urgência, mas não são todas, como lesões traumáticas. Mas aqui a gente está tentando puxar para o lado da cirurgia estética. A mamoplastia, uma prótese de silicone, uma lipoaspiração. Posso fazer isso no meio de uma pandemia? Eu tenho algumas pacientes que me procuram e até falam que as pessoas as questionam: você vai operar, vai fazer uma lipoaspiração diante de tudo isso que nós estamos vivendo, por que não esperar? É importante esperar? Não é importante esperar? Posso operar? Quais são as orientações? Depois do lockdown do ano passado, que foi liberado as cirurgias, nós voltamos com toda a cautela, com toda a segurança para os nossos pacientes, seguindo todos os protocolos e orientações das autoridades de como deveria ser feita uma cirurgia eletiva, que é a cirurgia plástica no caso. E como nós devemos fazer isso? Diante dos exames pré-operatórios que são solicitados, depois que o paciente retorna ao nosso consultório para que a gente avalie exame de sangue, raio-x, risco cirúrgico, o paciente sendo liberado para a realização da cirurgia, nós solicitamos o exame de PCR para Covid-19. Porque através do PCR para Covid-19, alguns dias, sendo que tem que ser poucos dias antes da cirurgia, nós podemos avaliar se o paciente pode estar contaminado ou não pelo novo coronavírus. Isso aumenta um pouco mais a nossa segurança. Uma outra medida é que continuamos operando como já operávamos antes, sim, em hospitais com toda a infraestrutura para a realização das cirurgias. E esses hospitais têm protocolos de segurança em relação ao Covid-19. O centro cirúrgico onde é realizado a cirurgia não tem contato com pacientes com Covid-19. Os quartos em que os pacientes se internam também não ficam distantes, também não tem contato com os pacientes com Covid-19. Uma outra medida de segurança. E seguimos com a equipe, com medidas como uso de máscaras, lavagem da mão, entre outras, para garantir toda a segurança do procedimento. Mas é um risco? Existe sim o risco. Por quê? Porque estamos diante de uma pandemia. Posso esperar um pouquinho para realizar a cirurgia? Pode esperar. Mas algumas pessoas, às vezes, já tinham seu planejamento para tal data, já conseguiram férias para tal data, já estavam com todos os exames já realizados e optam em realizar a cirurgia. Então, acabamos realizando, seguindo todas essas medidas de segurança. Mas é importante a pessoa saber, ter ciência que operar em vigência de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo hoje em dia é um risco.
existe o risco. Em relação à Covid-19, qual o problema da doença em relação às cirurgias? O Covid-19 provoca um estado inflamatório no paciente, exacerba um processo inflamatório. E a cirurgia já cria também uma resposta inflamatória. O simples corte cirúrgico, todo o processo cirúrgico leva a uma inflamação do paciente. E se ele se contamina diante dessa inflamação com Covid-19, isso pode exacerbar a resposta inflamatória de uma cirurgia. Então, esse é o risco em relação a operar em vigência dessa pandemia em que nós vivemos hoje. Não está proibido a realização das cirurgias eletivas, como foi no ano passado. Elas são orientadas a continuarem, mas com todas as cautelas, com toda a segurança. E, diante de tudo isso, esse é um protocolo que nós adotamos para nossos pacientes. Aqueles que já tiveram a Covid-19, a gente acaba ficando um pouco mais seguro, mas mesmo assim não é 100% de segurança. Por quê? Porque é uma doença nova. Vemos alguns casos que não são tão comuns, mas que existem de reinfecção. Por isso, uma medida adotada pela nossa equipe é essa solicitação de PCR para a Covid-19, alguns dias ou no momento da realização da cirurgia, algumas horas antes, que tem alguns exames que são liberados em poucos minutos. Outros já demoram um pouquinho mais, sendo liberados com 2 dias. Geralmente nós pedimos esses exames 3 dias antes da realização da cirurgia para que tenhamos mais segurança para realizá-lo. Então, só para resumir aqui, estamos diante de uma pandemia, existe sim o risco de fazer uma cirurgia eletiva diante de uma pandemia, seja cirurgia estética ou uma cirurgia oncológica. Lógico que a cirurgia oncológica tem mais urgência na sua realização do que uma cirurgia estética, mas algumas pessoas optam por manter o seu cronograma de realização e, diante disso, como nós temos orientação das autoridades de continuar realizando, mas com toda a cautela, nós seguiremos realizando com toda a segurança para os nossos pacientes e até termos alguma outra orientação a respeito de cancelamento ou não, ok? E, muito importante, se você for vacinado para a Covid-19, existe também um período de tempo que você deve esperar para a realização de uma cirurgia, tanto se você foi vacinado quanto se você teve a doença. Se você teve a doença, o ideal é esperar até 4 semanas para a realização dessa cirurgia eletiva. Em torno de 1 mês, se você teve um quadro leve da doença da Covid-19. Em relação à vacina, vai depender do tipo de vacina utilizada. No caso de vacinas com vírus vivo atenuado, deve-se esperar um pouquinho mais, em torno de 2 semanas para a realização da cirurgia. Em caso de vacina com vírus inativo, você pode realizar sua cirurgia após 1 semana após a aplicação da vacina, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado de uma certa forma, orientar vocês de uma certa forma. Sigamos com nossas medidas de proteção, uso de máscara, isolamento social, evitando aglomerações, lavando bastante as mãos e, quando não é possível lavar as mãos, usando o álcool 70. Um grande abraço para todos, obrigado. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like pra gente e não se esqueçam de acompanharmos nas nossas redes sociais. Um grande abraço para todos.